Ai, 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 peraí. Bem, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para essa aula de hoje, dia 11 de junho, né, 2021, aqui no campus Tangará da Serra, nós iremos falar de um assunto bem pertinente dentro de todo o processo produtivo agrícola, né? Então, hoje nós iremos falar sobre as técnicas e processos produtivos poupadores de insumos. Vamos entender um pouquinho o que seria essas técnicas e processos produtivos poupadores de insumos. Creio que a gente já disse aí anteriormente, mas hoje a gente vai reforçar. Creio que vocês estão vendo agora meus slides, certo? Sim, professor. Positivo. Quando a gente fala de técnicas, a gente fala de processos produtivos, poupadores de insumos, existe aí uma infinidade de técnicas, uma infinidade de processos produtivos que são realizados em todo o sistema de produção agrícola, né? Por exemplo, a gradagem, a aração, eles são técnicas ou são processos produtivos utilizados na produção agrícola de maneira geral, de maneira bem corriqueira, quando a gente fala principalmente dentro do processo de produção agrícola, quando a gente faz essa relação aí, né, com a produção convencional que é utilizada hoje em dia, tá? Na produção agroecológica, então, não tem esse aração, gradagem, professor? Tem sim, tem sim. Não diversifica de praticamente nada, entre aspas, da produção agrícola convencional. Entretanto, o que a gente busca na agroecologia, né, é uma agricultura de base ecológica, de base buscando a sustentabilidade. Travou, foi? Travou, peraí, gente. Acho que não. Não era para ter travado. Peraí, povo. Travou. Se não travou, agora travou. Bem, vamos lá, vamos dar continuidade aí. Quando a gente fala de agroecologia, a gente busca principalmente uma agricultura mais limpa, uma agricultura mais saudável, uma agricultura mais sustentável, né? É o termo que eu disse a vocês que nós íamos usar em todas as aulas, e a partir de agora, creio que vocês também usarão na vida profissional de vocês. É uma agricultura mais limpa, de maneira buscando a sustentabilidade que a gente diz ambiental, buscando a sustentabilidade econômica, buscando a sustentabilidade social, né? Quando a gente consegue trabalhar essa agricultura essa agricultura de bases ecológicas, de maneira ambiental, de maneira econômica e de maneira social, pessoal, nós estamos buscando essa sustentabilidade, tá bom? Bem, e a sustentabilidade, ela só é alcançada através do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável, a gente já disse na aula passada, que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades da nossa geração, da geração do presente, né, sem comprometer aí a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades, né? Então, quando a gente fala de, poxa, a gente está falando de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de sustentabilidade. Bem, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar em satisfazer, logicamente, eu não posso me restringir o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de viver em benefício das gerações futuras. Não, não é isso. Perdão. Eu trabalhar de maneira
ambientalmente correta, de maneira social correta, de maneira econômica, né? Ninguém vive em pé, ninguém vive em pé sem comer, então para comer a gente precisa ter dinheiro, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, o objetivo desse desenvolvimento sustentável seria a preservação do planeta, além disso, atendendo às necessidades humanas, né? Bem, o que eu quero dizer com isso? Que o recurso natural explorado de maneira sustentável, ele vai durar, né? Teoricamente, tá? Para sempre. E com condição que as gerações que a gente diz, as gerações futuras, nossos filhos, netos, avós, eles também utilizarão desses benefícios. Quando a gente fala disso, a gente remete muito ao petróleo, por exemplo, né? Quando a gente fala de petróleo, poxa, petróleo, ele tá caro, tá acabando, é uma coisa finita, é uma coisa que vai chegar a um fim, né? Mas se eu chegar ao fim, né? Mas se eu conseguir trabalhar de maneira sustentável, buscando esse desenvolvimento sustentável, aplicando técnicas sustentáveis, aí eu posso simplesmente diminuir, né, o meu consumo ou o consumo mundial de petróleo. Como? Fazendo um rodízio de carros entre amigos que moram, por exemplo, no mesmo bairro. Pô, professor, é muito viagem, né? Às vezes é. Mas um rodízio de carros, quem não faz isso? Sai a pessoa, vai para um carro, vai para o emprego. Na casa de vocês acontece isso? O pai sai com um carro para ir para o serviço. A mãe sai com outro carro para ir para o seu serviço. Cada um sai no seu carro. Poderia os dois, se coincidissem os horários, ir em um único carro para economizar combustível? Poderia. Às vezes não é realizado porque por choque de horários, por vários fatores, ou até mesmo costume mesmo dos dois, tá? Então, esse chamado tripé da sustentabilidade que a gente diz econômico, social e não, só um minuto. Esse tripé que a gente chama lá, né? Esse tripé dessa sustentabilidade que a gente chama de social, ambiental e econômico, eles precisam estar integrados entre eles, né? Para que o que a gente chama de sustentabilidade, de fato, realmente ocorra. Sem existir esse tripé ali, a sustentabilidade ela não vai se sustentar. A gente chegar. Sem esse tripé aí, sem esse tripé relacionado à sustentabilidade, né, sem buscar o ambiental, sem buscar o econômico, sem buscar o social, de que se adianta? Bem, de que adianta eu preservar minha natureza, né, eu economizar e eu não conseguir atender a um mercado que eu falo a um público. De que adianta eu receber dinheiro, compartilhar dinheiro com aqueles próximos a mim que me auxiliam dentro desse processo produtivo e eu só quero produzir sem pensar no ambiental. Tudo isso deve ser levado em conta. Mas, professor, me explica aí o que seria essa sustentabilidade econômica. Vamos lá. O que seria essa sustentabilidade social, econômica e ambiental? Bem, vamos por parte. A sustentabilidade social vai englobar as pessoas, né, as suas condições de vida, como ela trata a questão da educação, da saúde, a violência, o lazer, né?
todos esses aspectos sociais, eles devem ser avaliados nessa busca dessa sustentabilidade social. Entendido o que seria essa sustentabilidade social? É ter prazer em praticar um esporte, é ter direito à saúde, aquelas pessoas que vivem naquele meio, naquele ambiente, né? Quando a gente fala de ambiental, a gente refere aos recursos naturais que existem no planeta, né? A água, as plantas, os animais, o solo, tá? E as formas que a gente faz, as formas como esses ambientes, ou esses sistemas, ou esses seres, eles são utilizados, são tratados, são sustentados aí pela sociedade, pelas comunidades, ou simplesmente pelas empresas onde a gente trabalha. Tá? E o econômico, ele está relacionado com a produção, distribuição, consumo de bens e principalmente de serviços ali, né? A economia, pessoal, quando a gente fala de economia, a gente considera a questão social e questão ambiental, tá? A sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, vai abranger conservação, manutenção do meio ambiente. Não adianta só conservar, mas a gente tem que manter esse meio. Um cheiro de produto químico forte, né? Vale, a gente tem que notar, pessoal, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, que a sustentabilidade, para que a sustentabilidade ambiental ela seja realmente efetivada, as pessoas elas devem estar teoricamente em harmonia ali com o meio ambiente. É o que a gente, nossa, tá forte, hein? O que a gente busca sempre é aquele equilíbrio daquele meio ambiente, tanto das pessoas como o próprio meio ambiente aí, para obter as melhorias na qualidade de vida das pessoas. Pessoal, vocês estão aí? Estou sim, professor. Sim. Opa! Eu estava dando aula semana passada e eu estou falando, descrevendo tal. Quando eu fui ver, a internet tinha caído e eu estava falando sozinho, tinha meia hora mais ou menos. Bem, quando a gente fala de sustentabilidade social, por exemplo, o que eu quero falar de sustentabilidade social? É igualdade, né? Igualdade teoricamente, igualdade de salários não necessariamente igualar o salário. Pô, professor, mas você vem com esse papo comunista aí que todo mundo tem que... Não, calma aí, galera. Calma aí, não é isso, não. Se eu sou chefe, eu vou ter um salário de chefe. Se eu sou subordinado ao chefe, eu vou ter um salário subordinado ao chefe, né? Seja homem, seja mulher, salários iguais, tá? Independente se for homem ou se for mulher, ter salários compatíveis com o que a pessoa ela representa, né? Dentro daquele serviço, tá? E dentro do que ele faz. E que esses salários eles sejam suficientes, né, para que se pague, para que aquela pessoa ela tenha qualidade de vida, né? Qualidade de vida em relação à saúde, apesar de que hoje o Brasil de maneira geral, né, nós temos o SUS, o serviço do SUS, por pior que seja aí em partes, mas o serviço do SUS ele é muito essencial. Se as pessoas elas tiverem condição de ir para a iniciativa privada, trabalhar nos serviços de saúde da iniciativa privada, maravilha. Desde que o salário dela, desde que ela receba, seja compatível, né, economicamente, para que aquela pessoa se sustente socialmente, né, em relação à educação, em relação à saúde, em relação a bem-estar. É uma coisa que, às vezes, a gente fica viajando, né? Poxa, mas
eu podia ter isso, eu podia ter aquilo, mas meu salário não dá. Isso por quê? Porque está em desequilíbrio o sistema onde você vive, esse meio onde você vive, esse meio onde você trabalha, tá? Se o salário, se fosse pagar, se fosse pago ou pagado? Acho que é pagado, né? Enfim, se esse funcionário ele recebesse um salário melhor ao que ele recebe, melhor em relação ao que ele recebe, teoricamente, né? Teoricamente, esse profissional ali, ele poderia desempenhar um papel mais ativo, produzir mais. É isso que a gente está buscando na sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, ela está relacionada aí no modelo de gestão sustentável, né? Na gestão adequada dos recursos naturais, tá? Buscando o crescimento econômico, desenvolvimento social, a melhoria nessa distribuição de renda, enfim, tá? Alguma dúvida em relação a esse tema de sustentabilidade? Deixa eu ver quem está aqui. Hoje a aula está cheia. Oi, Ariana, tudo bem? Tá aí? Tereza? Oi, gente. Oi, professor. Tudo bem? Tudo Bem, bem? Tereza, já que Ah, tudo, joia. Já que não, você professor, faz abriu, pergunta não. você prefere Tereza ou Tawane? Tauana. Tawane não, Tawana. Tawana, o que é que você entende como insumo? É uma pergunta bem simples. Ai, professor, tô no trabalho. Ah, então tá bom, tá. Bem, pessoal, alguém, Gabriel, Anderson, José Cleiton, Fabiane, João Lucas, Ariana, Professor, o que que insumo, no vocês caso, não entendem? seria algum tipo, alguma matéria-prima, tipo, para produzir alguma coisa, insumos? Sim, sim, é isso mesmo. Basicamente, né, o insumo que a gente chama de insumo agrícola, eles são os elementos, né, são os elementos utilizados para garantir a nutrição, a proteção, o desenvolvimento da planta, do desenvolvimento dos animais, que a gente busca sempre aí aumentar a produtividade, né? Esse conceito que a gente chama de insumo agrícola dá à palavra insumo um significado às vezes mais restrito no seu conceito geral. Insumo agrícola, eles são elementos que são utilizados, como a gente já disse, para garantir nutrição, proteção, tá? Em relação ao crescimento da planta ou ao crescimento do animal. Eles são divididos em insumos mecânicos, biológicos e químicos. Tá? Esses insumos mecânicos, o que são os insumos mecânicos? Os tratores, os implementos que são utilizados na produção agrícola, tá? Que são utilizados no trabalho em campo, os sistemas, por exemplo, sistema de irrigação, os equipamentos, maquinários que são utilizados na terra, isso são aí os insumos que a gente chama de insumos mecânicos, tá? Aqueles, existem ainda que têm origem vegetal, que têm origem, perdão, que têm origem animal, por exemplo, que são chamados de insumos biológicos, né? Sementes, nós sementes é um insumo, né? Apesar de que eu não considero a semente como um insumo agrícola, né? O que eu consideraria? Aí é questão minha. Em contextos gerais, as sementes elas são consideradas, elas são chamadas de insumos agrícolas. Mas o que seria, o que eu consideraria um insumo agrícola? Algo que possa ser substituído. Como assim, professor? Bem, eu posso substituir o cloreto. Não, não vou falar de cloreto de potássio, que é mais. Eu não lembro o nome do outro. Mas eu posso substituir, por exemplo, um superfosfato simples
por um superfosfato triplo. Todo mundo conhece super simples e super triplo, né? Eu posso substituir. Alguém não conhece? Creio que todo mundo conhece. Tem alguém que não conhece, que desconhece o Conheço não, termo? professor. Vou mentir não conheço não. Tá. O superfosfato simples, ele é e o superfosfato triplo, eles são adubos químicos utilizados na adubação de plantas, né? E eles são ricos, basicamente eles são ricos em fósforo, tá? Eles são ricos em fósforo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de ureia. Sim, professor, sim. Como tem a ureia, nós temos também o sulfato de amônio. O sulfato de amônio ele também é rico em nitrogênio, como a ureia. O que muda desses produtos, às vezes, é a concentração desse determinado elemento, né? Um vai ter mais, outro vai ter menos, né? Ou outro elemento que eu diria que eu poderia substituir qualquer um desses aí, por exemplo, seria a utilização de um esterco bovino, de um esterco de aves ou de uma cama de frango, eu poderia substituir facilmente esses produtos aí. Então, esses aí são insumos. Por exemplo, eu poderia substituir um fungicida qualquer por uma cauda bordaleza, que eu não sei se a professora, eu acho que vocês entraram já em período de pandemia, alguns de vocês, mas a professora de ecologia, provavelmente, na agroecologia também a gente fez, alguns períodos passados, a gente pode substituir, por exemplo, um fungicida por uma cauda bordaleza, pensando em alguns tipos de fungos. Entretanto, as sementes a gente não pode substituir, né? A gente não substitui a semente. Eu não posso substituir, se eu for plantar, eu não posso substituir uma semente. Se eu for plantar, soja, se eu for plantar milho, algodão, eu tenho que ter a semente. Pode substituir por uma semente de qualidade menor, de qualidade ruim. Isso aí vai implicar em menor produção, mas não substituir aquele elemento, igual a gente está falando em relação aos outros. Então, insumos são isso, em tese. Tá? Bem, e para produzir para se ter determinada produção, né, nós utilizamos desses insumos. Esses insumos, eles podem ser substituídos, como a gente já disse, por algumas técnicas para, por exemplo, que a gente está falando aqui, diminuir a utilização de nitrogênio, que é a ureia, né, ou do sulfato de amônio, tá? A gente tem algumas técnicas aí, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio é um exemplo nesse processo de substituição desses insumos, né? Por exemplo, eu consigo mensurar em cifras a fixação, o quão benefício que a fixação biológica de nitrogênio ela nos traz. Por exemplo, na soja, a soja a gente utiliza de algumas bactérias, aí a gente conhece principalmente as bactérias do gênero Rhizobium, né? Que são as mais conhecidas, que formam esses nódulos. Creio que todo mundo aí é agrônomo de campo ou agrônomo de apartamento? Solta pipa no ventilador? Não, né? Já foram no campo. Já compraram a botina? Galera aí já comprou a botina, já sujou ela de bosta de gado, já entrou no corguinho com a botina, sujou a botina de terra. De bosta não. Tem que sujar. Comprar botina não, professor, já traz de casa mesmo, usa dia a dia. Então aí já é agrônomo raiz. Se a gente falar, por exemplo, de fixação biológica, o que é essa pichorra, professor?
O que desgrama essa tal dessa fixação? É essas bolinhas aqui, essas fixação? Essas bolinhas que são formadas aí nas raízes, é doença, professor? Não. É um micro-organismos, né? Aí tem vários desses micro-organismos que eles trabalham em simbiose. A gente tem a fixação simbiótica e a não simbiótica, isso vale ressaltar, né? Por exemplo, o milho é uma fixação não simbiótica, tá? Fugiu o nome dos tipos de bactérias agora. Essas bactérias, elas... Agora fugiu o NH3, só um minuto. Deixa eu só conferir aqui, NH3. Elas transformam, elas captam o nitrogênio atmosférico, pessoal, né? E transformam esse nitrogênio atmosférico, que não é absorvido pela planta, eles transformam esse nitrogênio em amônia, que é a forma que a planta absorve esse nutriente. Tá? A partir do momento que ela fixa, que esse micro-organismo, né, os rizóbios, os bradyrrizóbios, enfim, eles fixam esse nitrogênio em seus nódulos, a partir do momento que eles morrem, esse nitrogênio ele vai estar disponível ali, vai ser absorvido pelas raízes das plantas, tá? Essas raízes elas vão absorver aí esse nitrogênio. Geralmente, as plantas leguminosas, da família das leguminosas, ela tem uma capacidade uma capacidade que a gente chama de simbiótica maior em relação às gramíneas, né? As gramíneas hoje em dia, quando eu falo leguminosas, gramíneas, vocês entendem do que eu estou falando? Opa! Todo mundo entende? Tem alguém que não entende, que se sente confuso? Por isso que eu disse lá no primeiro dia, a aula de agroecologia é uma aula para estar no 10º período, não é nos primeiros, não. Mas quando eu falo gramínea, eu falo do milho, por exemplo. O milho, ele é uma gramínea, o arroz é uma gramínea, o trigo é uma gramínea. Quando eu falo de leguminosa, eu falo de feijão, eu falo de soja, eu falo dessas culturas assim, tá? Só para título de curiosidade. Hoje, nós estamos estudando diversas culturas diversos micro-organismos que fazem fixação biológica desse nitrogênio, que a gente chama de FBN. Professor, mas isso influencia em quê? Bem, pessoal, no ano de 2019, 2019, se eu não estou enganado, só pela fixação biológica de nitrogênio, tá? A economia anual no Brasil, eu estou falando isso a nível Brasil, tá? O que o Brasil deixou de gastar, deixou de comprar com adubos nitrogenados, que esse nitrogênio aí gerado pela fixação biológica de nitrogênio, ele está na ordem de cerca de 6 bilhões de dólares. Eu estou falando de 6 bilhões de dólares que os produtores brasileiros, eles deixaram de comprar porque eles fizeram a inoculação nessas bactérias, tá? Eles fizeram a inoculação das sementes com essas bactérias, aí o que eles falam de sementes tratadas, na maioria das vezes, que vocês veem os colegas de vocês aí, bonito, tudo riscado, com grafite, tudo sujo, principalmente a galera que está fazendo estágio nas fazendas, eles pegam para fazer esse tratamento de semente, geralmente essa galera. Aí tira a foto tudo suja, tal, não sei o que, ali que misturou grafite, que misturou as bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? E esses micro-organismos ali, em contato com as sementes, as raízes elas começam a crescer, o ambiente é favorável, essas bactérias elas começam a crescer e começam a fixar esse nitrogênio atmosférico ali, tá? Sem
Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até então? Tranquilo. Tranquilo, professor. O que que esse processo que a gente chama de inoculação, ele vai economizar, logicamente, os recursos, né, que deveriam, os recursos que a gente gastaria para comprar esse nitrogênio, tá? Para a gente comprar essa fonte, na verdade, esse nitrogênio, essa fonte de nitrogênio, ureia ou sulfato de amônio, a gente economiza comprando aí, multiplicando, fazendo, produzindo essas bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? Sem o risóbio, a soja brasileira, toda ela cultivada nesse processo de inoculação, teria os custos de produção muito, muito, muito elevado. E aí afetaria essa competitividade que a soja brasileira tem no mercado mundial. Né? Nós somos os maiores exportadores de soja para todo o mundo. Nós somos, além de soja, outros insumos que nós exportamos. Mas nós estamos falando especificamente da soja, porque a soja em si, de maneira geral, ela é produzida quase que na sua totalidade, fazendo aí a inoculação com as bactérias aí do gênero, na maioria das vezes, do gênero Rhizóbio. Hoje já se planta também gramíneas, milho, trigo, utilizando outros tipos de bactérias. Fugiu o nome agora das outras bactérias aqui, que fazem essa fixação biológica aí e liberam esse nitrogênio para as raízes absorverem, né? Nós não estamos considerando o fato aqui que o uso do risóbio, né, diferentemente do uso do adubo nitrogenado, nós não estamos falando de poluição ambiental, não, tá, gente? Por que poluição ambiental? A gente sabe que a ureia é oriunda da extração do petróleo. Além disso aí, essa utilização talvez em excesso dessa ureia, né? Ela pode lixiviar, a ureia é extremamente móvel no solo, uma irrigação pode causar uma lixiviação desses nutrientes para as camadas que a gente chama de subsuperficiais, e isso aí pode contaminar um lençol freático, pode contaminar essa fonte de água, essas águas subterrâneas ali podem ser contaminadas com excesso de nutrientes. Ah, professor, tá viajado, hein? Pode acontecer, não estou falando que vai acontecer, tá bom? É uma coisa que a gente tem que considerar quando a gente pensa, né, em utilizar a fixação biológica em substituição às outras fontes aí. Tá? Então, eu estou utilizando a técnica da fixação biológica de nitrogênio dentro do processo produtivo ali e está dando certo, está sendo show. Eu estou economizando, eu, produtor, estou economizando, né? O meu solo, ele está sendo colonizado por o que a gente chama de bactérias boas, benéficas, tá? Porque a gente vale ressaltar que os risóbios, eles não são comuns nos solos brasileiros. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, comentar com vocês. Então, a partir do momento que eu trabalho com a fixação biológica de nitrogênio, eu estou poupando insumos. Eu estou poupando, né? O uso de maquinários para aplicar esses adubos químicos, esse adubo químico, né, que no caso a ureia. Eu estou poupando dinheiro do produtor, esse dinheiro desse produtor que está sendo economizado, ele pode ser trabalhado em benefício próprio desse próprio produtor. Um filho ir para uma escola, ou comprar uma caminhonete nova para ele, para ela, né? Isso aí é economia, isso é qualidade de vida, melhoria de qualidade de vida. Se eu melhoro a qualidade da minha vida, da minha família,
eu estou buscando sustentabilidade social. Entenderam como é que é a ideia da sustentabilidade social, da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade ambiental? Essa é a primeira ideia aí que nós trazemos para vocês, que é a fixação biológica de nitrogênio. Pessoal, se eu fosse parar para pensar, ou parar para falar para vocês tudo sobre fixação biológica de nitrogênio, nós ficaríamos aqui a aula todinha falando só sobre fixação biológica de nitrogênio, tá? Eu não vou me alongar muito aqui, já são 2h15, tá? Porque ainda tem mais alguns processos poupadores de insumos que nós vamos falar. Um desses processos é a utilização de fungos, né? Que é também uma associação simbiótica, que a gente chama de associação simbiótica mutualística entre as raízes das plantas e os fungos do solo. Como assim, professor? O fungo, ele fornece nutrientes para a planta, só um minuto. Ô, professor. Oi. Uma curiosidade minha aqui. Não sei se você pode explicar. Naquela parte que eles utilizam a ureia no confinamento. Qual que é a função? Você já ouviu falar? A ureia? Já. Um pouquinho. Eu trabalhei bastante com a ureia, né? Qual a ideia da ureia? Vamos lá, deixa eu te explicar de maneira um contexto geral. Bem, os animais bovinos, né, eles são ruminantes, né? E eles precisam de uma certa quantidade de proteína para mantença, né? Para a vida dele, para respirar, para andar, para pensar, entre aspas, né? Vai saber se esses animais pensam ou não. Enfim, para sua mantença. Esses animais, eles precisam de 7% de proteína diária para se manter vivo. A ureia, ela tem, em média, 45% de proteína. A ureia pecuária, geralmente tem 45% de proteína. Quando você pega aí, um animal, ele come 100 quilos de ureia, 100 quilos de ureia, perdão. Não estou falando isso não, gente. Esquece isso que eu falei. Eu comer 100 quilos, ele morre na hora. Quando o animal, ele come, por exemplo, 300, 400 gramas de ureia, 200 gramas, 150 gramas de ureia, ele vai consumir, por exemplo, 1% de ureia na dieta que ele come, que é de 90 quilos de matéria. Vixe, é porque você vai viajar demais. Mas, enfim, a ureia, ela vai fornecer proteína. Essa proteína, a ureia, quando ela chega no rumen do animal, né, essa proteína, ela é prontamente disponível, e aí ela vai alimentar esses micro-organismos que estão presentes no rumen ali. Ela alimentando esses micro-organismos presentes no rumen, tá? Esses micro-organismos, eles vão degradar ai, meu Deus do céu, as gramíneas, né, que são de carboidratos de difícil degradação. Deixa só um minuto, gente, rapidão. Bem, deu para entender aí? Basicamente, a utilização da ureia é para fornecer proteína aos micro-organismos ruminais de maneira mais rápida, de maneira mais intensa. Só que a gente não pode fornecer essa proteína na ureia, muita proteína ou muita ureia. Na verdade, não é muita proteína, é muita ureia. Porque a ureia,
ela é de imediata degradação. Quando ela cai no rumen, ela dilui, vamos dizer assim, né? Ela dissolve. A partir do momento que ela dissolve, ela forma uma série de aminoácidos, que a gente chama, geralmente, aminoácidos de cadeia curta. E esses aminoácidos, que basicamente é proteína, né, eles acidificam o meio. Eles acidificam o rumen desses animais. Espera aí, gente. Bruce, pra cá. Vai. Só um minuto. Quando a gente chega de carro, aí ele vai lá para a porta. Quando a gente entra, eles vazam para a rua. Toda semana. Deve até vergonha agora publicar na internet que eles sumiram. Toda semana eles estão com essas ideias. Bem, continuando aí, né? A partir do momento que essa ureia ela cai no estômago, ela teoricamente ela acidifica porque essa proteína ela fica disponível ali, né? O organismo, as bactérias, elas não conseguem consumir toda essa proteína ali, e aí esse organismo ele fica ácido, tá? Esse organismo que a gente disse que ele ficou ácido, ele causa uma doença chamada acidose. Então, por isso que a gente fala que não pode, né, dar proteína, dar a ureia em excesso para os animais. Entendido, mais ou menos? Sim, professor, agora entendi. Acho que eu perdi o foco aqui, a esposa chegou, eu perdi o foco ali no preocupado com o portão. Bem, dando continuidade aí, nós temos os fungos que a gente chama de fungos micorrízicos, tá? Essas micorrizas, ela faz uma simbiose, né? Essa troca, essa ideia aí de simbiose, essa ideia de troca entre ela e a planta. O que é essa simbiose? Ela é legal. É como se a planta ela libera, esses fungos eles vão viver nas raízes das plantas, né? Essas plantas esses fungos vivendo nessas raízes dessas plantas, tá? Eles começam a absorver parte desses exudados, vamos dizer assim, que são produzidos pelas plantas, né? Que a gente chama de seiva elaborada. Essa seiva elaborada ali, que é produzida pela planta, ela começa a ser consumida por esses fungos, né? Quando eles começam a absorver ali, eles começam a se multiplicar no solo. Eles começam a multiplicar. Não sei se vocês já fizeram microbiologia ou estão fazendo microbiologia, mas durante esse processo de crescimento desses fungos, são formados que a gente chama de hifas. Sabe o que eu estou falando? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Essa aqui não necessariamente são as raízes das plantas, né? Que a gente está vendo aqui as raízes. Isso aqui são hifas de fungos. Essas hifas, elas servem como se fossem raízes auxiliares. Essas hifas, elas vão captar nutriente, essas hifas, elas vão captar água, e essa planta, ela vai conseguir absorver maior quantidade de água, maior quantidade de nutrientes, e, consequentemente, ela vai, logicamente, se ela consegue, se ela atinge, é como se a raiz da planta, ela atingisse uma maior área de atuação. Ela tem uma área pequena de atuação, ela começa a atingir uma área grande de atuação. Entenderam mais ou menos como é que funcionam as micorrizas? Sim, professor. Entenderam ou não?
Alguém não entendeu? Não? Alguém? Todo mundo entendeu? Então, é como se a planta fornecesse alimento, como a gente está vendo aqui na imagenzinha, né? É como se a planta fornecesse alimento para que esses fungos eles se desenvolvessem e os fungos também eles fornecessem alimentos aí, né? Para que a planta desenvolvesse, lógico. Ela vai desenvolver os nutrientes, os fungos, eles liberam para a planta aí os nutrientes presentes no solo e aqueles açúcares, vamos dizer assim, aqueles carboidratos presentes ali, eles vão ser liberados da planta para os fungos. É uma troca, né? Uma troca ali, uma troca simbiótica entre esses seres. Entendido as micorrizas? Alguma dúvida sobre as micorrizas? Tranquilo? Tranquilo. Bem, quais são os benefícios que as micorrizas elas nos trazem? Ou trazem para as plantas, ou trazem para o sistema produtivo? Ela vai aumentar a estabilidade dos agregados do solo. Vou voltar essa imagem aqui. Bem, se esses fungos, essas hifas... Pessoal, quando eu falo hifas, todo mundo sabe o que eu estou falando em relação a uma hifa? O que é uma hifa? Então, Mais ou menos, professor. Dá uma sabe. explicada aí. Bem, as hifas, pessoal, quando um fungo, ele começa... Vamos lá. Vamos lá para o grosso. Quando a gente pega um pão de misto e ele fica um monte de tempo guardado dentro do armário, ele começa a fungar, correto? Aquele funguinho que está aparecendo ali, ele não está só ali. Se você olhar bem direitinho, tem um fiozinho bem fininho, bem pequenininho, que ele está desenvolvendo o fungo em um outro lado do pão, ou em uma outra parte do pão. Isso ali são o que a gente chama de hifas, né? Que são estruturas que a gente chama de estruturas reprodutivas que faz com que esse fungo se desenvolva também em outras partes, ou se alastre para outras áreas. O que acontece durante esse desenvolvimento desses fungos? Né? Esses fungos, eles vão absorver água, eles vão absorver nutrientes que estão presentes ali dentro daquela solução, e esses fungos ali, dentro dessas hifas, eles levam até as raízes, e essas raízes vão absorver esses nutrientes. Olha que massa que acontece, então, com as micorrizas. Ocorre, então, a gente, quando acontece isso, então, esse solo que está ali com esses fungos e com essas raízes que desenvolve, é como se eles estivessem fixados, né, fixos ali. Então, vai aumentar o que a gente chama de estabilidade dos agregados, dos compostos de silt, areia e argila, né? Ocorre uma melhora na absorção de nutrientes que são pouco móveis, por exemplo, o fósforo, o cobre, o zinco. A mobilidade do fósforo é quase nada, quase nenhuma dentro dos solos. Então, quando eu tenho maior abrangência do sistema radicular de uma planta, teoricamente, maior seria a absorção desses nutrientes. Entendido? Bem, outro fator também, que como ele tem uma maior abrangência, entre aspas, do sistema radicular, né, entre aspas, tá? Eu consigo absorver, ou eu não, a planta consegue absorver mais água. Então, se ela consegue absorver uma maior quantidade de água, ou essa área é bastante ocupada, a tolerância ao estresse hídrico ela é aumentada. Ela não vai sofrer tanto estresse hídrico, porque ela vai ter uma área muito grande desenvolvida ali para ela explorar a água presente dentro daquele solo. Em alguns casos, pode aumentar também a tolerância aos fitopatógenos. A tolerância a fitopatógenos, né? Que são
micro-organismos que são ruins, né? Porque essa simbiose, esse espaço ali, ele vai ser ocupado por aquele fungo. Um outro fungo, para entrar ali naquela cadeia de hifas presentes ali até atingir a planta, ele precisa passar por aqueles outros fungos, por aquele outro fungo, que são as micorrizas. E às vezes, por competição entre eles, a planta acaba não sendo atingida, né? Isso de maneira indireta, essa tolerância aí, tá? Basicamente, então, estão envolvidas na transferência de nutrientes de diferentes plantas colonizadas simultaneamente pelo mesmo fungo. Isso é interessante, se uma planta ela tem mais nutriente que a outra, ela consegue, com essa, a gente chama de rede de hifas, né? Existem duas plantas aqui, essa aqui, nessa região aqui, tem mais nutriente, essa aqui tem menos nutriente. Se as hifas, elas se entrelaçam entre as plantas, entre o sistema radicular e as plantas das duas, a gente sabe que é uma vida debaixo daquele solo, né? Se essas hifas, elas começam a crescer, começam a se desenvolver, começa a ocorrer o que a gente chama de translocação de nutrientes para essas outro sistema radicular entre as hifas, tá? É uma viagem muito doida, tá bom? Alguma dúvida até então? Bem, quando a gente fala de manejo integrado de pragas, isso aí a gente já está cansado de saber, né? É um manejo que a gente utiliza a integração de técnicas, né, de controle que estão disponíveis e são apropriadas para manter a população de pragas sempre abaixo do limiar de danos econômicos, causando, então, um menor impacto possível ao agroecossistema, né? Quais são as técnicas empregadas no manejo integrado de pragas? Bem, a gente podia falar que eu dei uma aula esses dias sobre o manejo integrado de pragas. É muito, muito boa, muito amplo. A gente pode falar aí uma outra hora, se vocês quiserem. A gente pode vir, voltar a falar sobre manejo integrado de pragas. Vocês vão aprender muito mais sobre manejo integrado de pragas quando vocês falarem dentro de entomologia, né? Entomologia é a disciplina que trabalha especificamente com isso. Mas o manejo integrado de pragas, ele vai utilizar de técnicas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o controle biológico. Eu utilizo determinada inseto que é praga para uma outra praga. Aí essa praga ela vai consumir, por exemplo, os ovos daquela praga. Então, se aquele determinado inseto ele consome os ovos daquela praga principal, né? Na verdade, uma praga consumindo a outra, não. Um inseto consumindo uma determinada praga, tá? Se aquele inseto ele consome os ovos daquela praga que a gente chama de principal, aquela praga ela não vai ter semente, que tem a ver de sementes, ela não vai ter novos seres crescendo dentro daquela propriedade. Então, consequentemente, aquela praga, aquele inseto que era problema, ele não será mais problema, porque sua população ele vai estar reduzida, ela vai estar controlada, tá? A gente pode utilizar, por exemplo, armadilhas de barreira, né? Aqui são telas. Os insetos, eles vêm voando, caem na tela, ou batem nessa tela, que eles ficam presos dessas telas. Ou atrativos, feromônios, por exemplo, eu coloco aqui frutas, por exemplo. Eu espalho esses feromônios dentro desse ambiente, né, com algumas entradas específicas ali para facilitar a entrada de moscas. Só que essas entradas, elas impedem a saída. Eles impedem a saída e essas moscas, como elas não conseguem sair, elas ficam retidas. Essas moscas ali, elas causariam problemas para a minha propriedade. Entretanto, quando é diminuída a população delas dentro da minha propriedade, esses problemas eles são resolvidos aí. Tem alguns
na verdade, é como se fosse um cartão. Só que o inseto, quando ele vai pousar lá, ele fica aderido, né, sobre esses cartões, tá? Logicamente que dentro desses insetos, dentro desses cartões que a gente está falando, né, dentro desses cartões aqui, nós temos feromônios também, que vão atrair, ou feromônio, ou simplesmente cor, que atraem esses determinados insetos, tá? Que são mais atrativos, uma cor amarela, uma cor laranja, são bem atrativos para determinados insetos. Além disso, pessoal, nós temos o controle biológico, com a utilização de parasitoides, predadores, que são insetos patógenos. Provavelmente vocês já ouviram falar, vocês já viram, talvez não saibam que nós temos aqui uma foto do tricograma, né, que é uma mosquinha que ela coloniza a lagarta do cartucho, que é um grande problema na soja, que é um grande problema no algodão. Nós temos outros... todo mundo já viu uma joaninha? Já viu uma fotinha de uma joaninha? Provavelmente, quando novos, todo mundo já viu uma fotinha da joaninha, né? Já? Cri? Tô falando sozinho? Será que caiu a internet? Quando a gente vê a joaninha, é a coisa mais linda do mundo. Só que ela é um predador, é um inseto predador. Ela consome, as joaninhas, elas consomem pulgões, elas consomem perto dos pulgões, cochonilhas, né? Ela faz esse processo aí de predação desses insetos, então elas consomem mesmo, tá? Existe aí, para as pastagens, nós temos meu Deus do céu, eu trabalho com pastagem e eu fugi o nome do fungo que coloniza as cigarrinhas. As cigarrinhas, elas ficam todas brancas, que elas são colonizadas por um determinado tipo de fungo, que fugiu agora da minha cabeça, né? Nós temos, além desse controle biológico, do manejo, do uso de armadilhas, nós podemos também trabalhar, pessoal, se for necessário, com o controle cultural. Todo mundo já viu aí a galera, os colegas, vocês estão no terceiro, mas já conhecem uma galera que está mais avançada que vocês, que está no campo, que está aí fazendo estágio e tal. Vocês já viram eles tirando foto com os panos, fazendo batida de pano? Já viram isso? Já. Isso ali é o quê? Isso ali, eles vão contando, para isso, eles vão contando a quantidade de insetos que tem. Se a quantidade de insetos que tem, por exemplo, se é 1, 2, 10, vai depender do tipo de inseto, ele estiver em nível abaixo do dano econômico, eu não vou controlar, não. Para que eu vou controlar? Para que eu vou entrar com a aplicação de um produto químico? Eu faço o controle cultural, eu faço o controle biológico, que ali, aquela população, ela está mantendo equilíbrio. Ah, professor, deu um boom, a população, ela foi lá em cima, e aí eu preciso entrar com químico. Ponto, entra com químico, resolve a vida, e pronto, tá? É isso. Isso são técnicas que são utilizadas no dia a dia dentro de uma lavoura, seja ela convencional, seja ela agroecológica, visando sempre poupar insumos, né? Só de utilizar essa técnica aí, a gente economiza milhões de aplicação. Antigamente, a gente fazia aplicações preventivas. Ainda existem alguns produtores que fazem, mas antigamente, quando não se tinha esse conhecimento, fazia-se aplicações preventivas ao longo do ciclo da cultura. Hoje, não mais se faz essa aplicação preventiva. Geralmente, se faz para resolver o problema, quando a praga, quando a doença, ela está em quantidade que está causando o que a gente chama de dano econômico, tá? Bem, quais os benefícios do MIP aí? O resultado é duradouro, certo? O ambiente é ambientalmente correto, impede o uso desnecessário de pesticidas, detecta a peste em potencial antes que ela se torne um problema maior, e ele é proativo e não reativo, que é o mais interessante. Tá? Aqui nós temos uma imagem da joaninha consumindo os pulgões, como vocês podem ver. Aqui o tricograma, né, fazendo
inserindo, fazendo o processo de colonização aqui dos ovos dentro de ovos de outros insetos, tá? Nós temos ainda a ILPF, que seria a integração lavoura, pecuária, floresta. Só um minuto que eu já volto. Bem, pessoal, outra técnica bastante utilizada, creio eu que vocês possam ter ouvido falar sobre tal, só que por falta de conhecimento, às vezes não se atentou, que era realmente essa integração lavoura, pecuária e floresta. Alguns de vocês, outros também não tenham escutado ainda, talvez, né? A integração lavoura, pecuária e floresta é uma das mais novas, entre aspas, tecnologia. Entretanto, a integração lavoura, pecuária e floresta ela já existe há centenas de anos, já se trabalhava com integração lavoura, pecuária e floresta. Tá? O que é integrar lavoura, pecuária, floresta? É eu plantar de maneira sucessiva ou intercalada uma lavoura de soja com o capim, a lavoura de floresta, né, de eucalipto, por exemplo, com o capim. Ou, inicialmente, eu planto uma soja, nos 3 primeiros anos, geralmente a gente trabalha no sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, que é o ILPF, é o sistema mais complexo, né? A gente pode trabalhar dentro do ILPF, por exemplo, agricultura floresta, né? Eu utilizo, por exemplo, árvores, eu utilizo, entre as linhas daquela plantação, eu planto culturas anuais. Aí esse sistema a gente chama ele de silvicultural, né? Quando a gente planta, por exemplo, agricultura, floresta, e depois a gente agricultura e floresta, e depois a gente insere os animais dentro daquele sistema, a gente chama de agrosilvipastoril, né? Que vai trabalhar com árvores, intercalado com culturas, né? Aí nas linhas, entre linhas das plantações, a gente trabalha com as culturas, e no terceiro ano, por exemplo, que a árvore ela já está estabelecida ali, a gente coloca os animais. Logicamente que antes disso a gente planta o capim e fornece esse capim a esses animais. E temos ainda o que a gente chama de só silvipastoril, que a gente planta a floresta e junto com a floresta, depois de um tempo, a gente coloca os animais ali. Recomendo-se colocar esses animais a partir do terceiro ano produtivo. Tá? Por que no terceiro ano produtivo? Porque as árvores elas estão pequenas ainda, de porte pequeno. Como elas estão de porte pequeno, os animais, bovinos principalmente, né, eles têm a mania de se coçar muito, quando a gente fala de bovinos. Quando a gente fala de caprinos, a utilização aí não tem problema em relação, a partir do primeiro ano, a gente já consegue colocar aí esses caprinos sem prejuízos para o cultivo, tá? Para o desenvolvimento da árvore. Bem, quando a gente fala de integração, isso é extremamente vantajoso dentro do contexto agrícola. Por quê? Porque se a gente trabalhar, por exemplo, com floresta agricultura, no agrosilvicultural, geralmente a agricultura paga a instalação, a colheita, né, o que você vai colher com a cultura,
plantada ali, soja, milho, feijão, arroz, enfim, girassol, você já está pagando o preço, perdão, o valor que você colher daquelas culturas ali plantadas nas linhas de cultivo, você já vai pagar, tá? O seu custo de produção do seu custo de instalação da sua lavoura. Isso só de você colocar a cultura ali. Sem contar que geralmente a gente instala esses sistemas em regiões de solos que estão comprometidos, que a gente chama de solos degradados, tá? Nesse sistema. Ainda tem um outro componente que são os animais. O que os animais eles trazem de benefícios e quais esses benefícios desse sistema para os animais? A partir do momento que essas árvores elas se estabelecem dentro de um determinado local, elas produzem sombras. Essa sombra, tá? Essa sombra causa imensos benefícios aí de qualidade, entre aspas, qualidade de vida para esses animais. Esses animais, eles vão crescer, vão se desenvolver na sombra, eles não vão estar no sol. Se ele não está no sol, ele não vai precisar gastar energia para... ele não vai perder água, ele não vai gastar energia para manter a estabilidade do corpo, tá? Ele não vai perder tanto por transpiração, ele vai manter mais tempo consumindo, ele não vai guardar tanto tempo, por exemplo, as horas mais quentes do dia, que geralmente os animais eles tendem a descansar. Como ele está na sombra, ele continua pastejando. Se ele continua pastejando, ele continua ganhando peso, ele continua crescendo, ele continua desenvolvendo. Essas são algumas das vantagens. Os animais fornecem vantagem? Sim. Geralmente, no sistema de integração, a gente faz o piqueteamento. Esses animais, quando a gente faz esse piqueteamento... Só um minuto. Quando a gente faz esse piqueteamento, esses animais, eles espalham suas excretas, né? Eles defecam em diversas partes daquela propriedade. E essa excreta que é liberada, essas fezes que são liberadas ali em diversas partes da sua propriedade, elas são fontes de matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela vai ser degradada. Espera aí, gente. Dando continuidade, o que eu estava falando? Estava falando dos benefícios, né? Vamos lá, os benefícios. Melhoria nos atributos físicos, químicos e biológicos do solo, né, devido ao aumento da matéria orgânica, tá? Minimização da ocorrência de doenças e plantas daninhas. Espera aí, gente. Estou dando aula. Eu estou dando aula. Aumento do bem-estar desses animais em decorrência do maior conforto térmico, maior eficiência na utilização de insumos e aplicação do balanço positivo de energia, tá? Possibilidade de aplicação de sistemas para grandes, médias e pequenas propriedades rurais, diminuição no uso de agroquímicos para o controle de insetos, pragas, doenças, plantas daninhas, redução dos riscos de erosão, mitigação do efeito estufa, resultante aí da maior capacidade de sequestro de carbono, intensificação da ciclagem de nutrientes. Os benefícios, eles são ímpares. Por último, pessoal, mas não menos importante,
tá? Nós temos o processo de compostagem, que é o processo que a gente chama de aeróbico, tá? Que faz é um processo de decomposição desses resíduos aí de maneira aeróbica, tá? E esses micro-organismos presentes dentro do ambiente, ele vai degradar ali, né? Aquela matéria orgânica presente, como vocês podem ver na foto, nas imagens do lado. Então, é um processo biológico e químico, tá? Em que os micro-organismos, e físico também, que transformam a matéria orgânica, como estrumes, folha, papel, resto de comida, no material que é semelhante aí ao solo, que a gente chama esse material de composto. Eu aqui dentro da minha casa, eu tenho ali uma compostagem que eu fiz, que eu fiz com minhocas. Eu comprei as minhocas na internet, né? E eu fiz essa compostagem de aparas. Eu utilizei cama de frango, eu utilizei apara de grama. Toda vez que eu vou lá cortar a grama, eu corto a grama e pego dentro desse material um pouquinho de solo também, misturo, e essas minhocas, elas consomem aí essa matéria orgânica. De vez em quando, restos de comida, alguma coisa assim, eu adiciono. Não é tão comum, porque os restos de comida têm sal, tem óleo, e aí não é interessante para esses micro-organismos. E, além disso, pode vir a dar mau cheiro. Mas fruta que sobrou, uma verdura que ficou sobrando, eu vou e adiciono, desde que não sejam verduras ácidas, tá? Eu vou e adiciono. Quais os benefícios, então, da compostagem? O composto, ele vai melhorar a estrutura do solo, torna o solo mais leve, estruturado, arejado, capaz de melhorar a umidade e menor exposição à erosão. O composto geralmente é rico em elementos químicos que são importantes aí para essa nutrição. Nitrogênio, fósforo, potássio, vai depender muito do material que você está utilizando e da composição daquele material. Quanto maior é a composição daquele material, maior é a composição, logicamente, dos nutrientes presentes dentro daquele composto. Muitas inúmeras substâncias, como ácidos úmicos, ácidos fúvicos, né? Algumas enzimas que estão presentes nesses humus ali, eles também auxiliam no desenvolvimento, no desenvolvimento do sistema radicular, na absorção desses nutrientes, tá? Os benefícios biológicos, esses micro-organismos presentes ali nos compostos, se eu for adicionar ele na minha área, ele vai produzir, ele vai colonizar e vai utilizar a matéria orgânica daquele solo ali também, vai decompor, e essa matéria orgânica daquele solo ali, que foi decomposto, ele vai ser utilizado no desenvolvimento. Então, o que a gente tem durante esse processo, né, é a transição. O que a gente busca, na verdade, é o chamado de transição agroecológica, do que a gente tem de agricultura convencional, né, através do processo de racionalização desses ecossistemas, desses produtos. A gente começa a substituir. Vocês viram que a gente deu ideia, eu apresentei um monte de coisas aqui que vocês podem substituir, ou adubo, ou vocês podem substituir ou um acaricida, ou um inseticida, ou um fungicida, com algumas técnicas, com alguns processos. Então, isso é agroecologia. Para quê? Para a gente chegar no que a gente busca, que é a agricultura sustentável. Entenderam basicamente esse processo de transição para a agricultura convencional que a gente tem para uma agricultura sustentável? É isso, né? É a baixa dependência de inputs comerciais, é o uso de recursos renováveis que estão disponíveis e acessíveis no local, tá? A utilização de impactos benéficos do meio ambiente local, aceitação ou tolerância das condições locais, antes que a dependência da intensa alteração ou controle do meio no meio ambiente. É basicamente isso aí o que eu tinha para falar com vocês sobre
esse tema de hoje, essas técnicas e processos produtivos poupadores de insumos. Alguma dúvida, Fabiane, João, Anderson? Tranquilo, professor. Show de bola. Tranquilo, professor. Beleza. João Lucas, alguma dúvida? De boa também. Eu vou encerrar a gravação. Pois não. A minha dúvida é em relação à prova.